Bom, agora então, 8 horas ainda, 41 minutos, a gente recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios o José Aparecido Freire, ele que é o presidente do FEComércio, ou da FEComércio DF. Presidente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, nosso cantor aqui, né? Com essa estreia com música é sempre importante. A toda a população do Distrito Federal é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para que nós possamos falar aí de como está o comércio na geração de emprego, no crescimento, enfim, falarmos dessa pauta do setor de comércio de bens, serviços e turismo. Sempre importante, presidente, a gente vem acompanhando os dados de emprego e desemprego, o quanto o comércio está movimentado, e a gente voltou a olhar muito mais para isso, especialmente após a pandemia, né? Vamos começar falando do carnaval. A gente teve um carnaval de novo, com muitos blocos de rua, muita gente, inclusive, vindo para Brasília. 1,5 milhão de pessoas estiveram aqui neste carnaval. De fato, as expectativas de vocês para o comércio foram atendidas, superadas? O Instituto FEComércio fez uma pesquisa inédita, pela primeira vez na história. Um instituto da área do comércio de serviço e turismo teve essa preocupação com o carnaval e a expectativa era boa. Nós soltamos essa pesquisa do pós-carnaval na segunda-feira. Agora ainda não temos os números se foram concretizados, mas nós tivemos aí os dados do Ministério do Turismo, que diz que Brasília teve 1,5 milhão de pessoas. O comércio foi muito movimentado. O Carnaval da Paz, né, o governo do Distrito Federal investiu aproximadamente 10 milhões de reais para fazer esse carnaval e aparentemente, pelo que nós vimos na rua, eu fiquei aqui, acompanhei bastante, o que nós vimos uma movimentação muito grande no aeroporto, uma movimentação muito grande na rodoviária interestadual. Então a gente acredita que tenha sido um dos melhores carnavais do Distrito Federal, porque a pandemia não permitiu que tivesse carnaval, então a população realmente estava sedenta por isso. E nós tivemos muitas pessoas da região do entorno e de outros estados também que vieram para Brasília, porque nós estamos pensando, o governo pensou nisso, de fazer um carnaval de rua parecido com o carnaval de Belo Horizonte. Porque Rio de Janeiro e São Paulo nós temos que respeitar. Mas Belo Horizonte tem um carnaval de rua muito bom e a gente procurou, o governo, juntamente com os blocos, procurou fazer isso e acabou tendo um carnaval de rua muito bom. E nós teremos os blocos de carnaval, no aniversário de Brasília, então deu essa diferenciação pela primeira vez na história do DF. É isso aí, vai caindo por terra de vez o mito de que Brasília não tem carnaval. Presidente Zé Aparecido, uma alegria receber o senhor aqui na Nova Brasil FM. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a gente há anos, primeiro quero elogiar o Sistema FEComércio por trazer sempre números sobre a economia local. No mundo dos negócios não se toma nenhuma decisão sem embasamento estatístico, sem os números, sem os dados, e vocês fazem isso muito bem, não é de hoje. Agora, a gente historicamente ouve que Brasília é um paraíso para o comércio e serviços, é a maior renda per capita do país. Isso às vezes dá a entender que a vida do comerciante em Brasília é sempre céu de brigadeiro. Isso é uma verdade ou não, presidente? Na verdade, nós temos no Distrito Federal excelentes empresários, nós temos empresários de outros estados que investem aqui, mas hoje a área de comércio ela representa aproximadamente 50% do PIB local. Então, não é mais aquela questão de que Brasília vive em função do serviço público. Nós temos excelentes empresas aqui, temos excelentes empresários, e Brasília não é esse céu de brigadeiro, mas é uma das melhores capitais que nós temos para o investimento, porque nós temos hoje um aeroporto que eu considero o melhor aeroporto do Brasil, é muito fácil, e nós temos o Eixão, que você sai do aeroporto em 10 minutos você está no centro da cidade. Nós temos o setor hoteleiro sul e norte, que fica muito próximo dos locais de eventos e de turismo. Que você ficar no setor hoteleiro, você pode ir para a Esplanada, para os monumentos que nós temos em Brasília. Centro de convenções. Centro de convenções, para a Arena a BRB, o nosso estádio Mané Garrincha. Então, Brasília tem essa facilidade. Mas Brasília é uma cidade que tem uma pujança muito grande. Eu acredito que no turismo e em eventos tem uma possibilidade muito grande de crescimento, e esse é o hub que nós temos investido e temos falado bastante. Mas eu sempre
como sou empresário há 36 anos, eu falo que nós temos em Brasília excelentes empresas, excelentes empresários, e Brasília ainda tem muito ainda para investir, principalmente também na área de importação e exportação, pela nossa facilidade, para nós estarmos bem no centro e termos essa logística facilitada, tanto do aeroporto como das rodovias de saída aqui de Brasília. Agora são 8h47, a gente está conversando ao vivo com o José Aparecido Freire, ele que é presidente da FEComércio DF. Presidente, eu não posso deixar de perguntar sobre como o afastamento do governador Ibanez Rocha tem afetado os negócios aqui em Brasília, o comércio em Brasília. Existe esse impacto? A gente ouve sempre falar, quando a gente ouve as conversas dos empresários sobre a questão da insegurança jurídica. Acontece de esse afastamento estar, de alguma forma, prejudicando os negócios e o comércio aqui no DF? Ou existe um entendimento de que a situação é temporária, passageira, e não houve um impacto no serviço, no dia a dia de quem trabalha com os negócios por aqui? A governadora em exercício tem feito o trabalho dela, né? A nossa vice-governadora Serina Leão, que aliás ontem foi aniversário dela, tem feito um bom trabalho. O governador está respeitando aí a decisão judicial, e nós temos que sermos muito tranquilos e temos que respeitar decisões judiciais. Mas nós estamos trabalhando normalmente, todos os empresários estão trabalhando. Claro que a gente aguarda aí a decisão da justiça e a possível volta do governador, que foi reeleito no primeiro turno, mas as decisões judiciais têm que ser respeitadas. Mas a FEComércio, o setor de comércio, continua dialogando com a governadora em exercício e fazendo com que a cidade não pare, porque nós não podemos deixar que Brasília pare. Foi um fato realmente que entristeceu muito a todos nós que moramos em Brasília, o que aconteceu em 8 de janeiro, mas nós não podemos parar a cidade. Então o setor de comércio continua funcionando e vamos aguardar o que o judiciário decide em relação à volta do governador. Presidente Zé Aparecido, no próximo dia 14, é isso mesmo, no próximo dia 14 vocês vão entregar um documento para o Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente da República, é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Documento este que foi elaborado junto com a Confederação Nacional do Comércio, a CNC. O que vai trazer esse documento, presidente? Na campanha eleitoral, a CNC, juntamente com as 27 federações estaduais, entregaram um documento do que o setor de comércio de bens, serviços e turismo do Brasil esperava de quem fosse eleito. Então hoje o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai receber um outro documento que foi inclusive os estados se reuniram, nós aqui em Brasília fizemos a nossa parte, nós fizemos a nossa pauta, convocamos os empresários, reunimos mais de 200 empresários em 6 pautas que foram discutidas com os empresários. E nós vamos entregar ao vice-presidente Geraldo Alckmin, a todos os deputados federais e a todos os senadores esse documento com tudo que o setor produtivo brasileiro espera em relação ao governo atual, o governo federal atual. Isso eu quero deixar bem claro. Esse documento foi um documento que a FEComércio construiu juntamente com a CNC e com todos os empresários do Distrito Federal. E são pautas do Distrito Federal, no nosso caso aqui, todas as pautas que nós precisamos, juro alto, a geração de emprego, novos investimentos, novas empresas em Brasília, tudo isso foi discutido. O empreendedorismo feminino, né, também foi colocado. Nós tivemos uma banca de empreendedorismo feminino. Então, tudo isso foi discutido e tudo isso vai estar nesse documento que nós vamos entregar agora no dia 14, às 19 horas, para o nosso vice-presidente, para todos os deputados federais e senadores aqui no CICB, aqui em Brasília. Aqui no DF, qual seria o principal desafio do setor produtivo, o maior entrave que nós temos hoje aqui no DF, presidente? Difícil, hein? Mas se o senhor puder dizer eu agradeço. São vários, né? Eu sempre pauto muito que o juro alto, ele atrapalha o desenvolvimento.
nós saímos de um juro de 6% para 13,75% da Selic. Isso realmente atrapalha muito a geração de emprego, porque o mercado imobiliário ele vive muito de financiamento, e quando o juro está alto isso atrapalha. O mercado automobilístico, né, a venda de carros também atrapalha bastante. Então, quando você tem um juro muito alto, você tem inflação alta, isso acaba atrapalhando o investimento. E esse juro alto, realmente, hoje eu posso dizer que é um dos principais entraves para que nós possamos desenvolver. E é claro, essa questão tributária também, né? Nós tivemos aí agora a volta da tributação nos combustíveis. Isso impacta muito, impacta em todo o setor produtivo, porque os combustíveis, não existe como você fazer algo sem pensar em termos de mobilidade. E o combustível ele está nas aeronaves, está nos carros, está nas motos, né? Então, realmente atrapalha bastante. Então, são pautas que nós fizemos, a questão da geração de emprego, a questão aí também de incentivos fiscais para que novas empresas venham para Brasília, essa questão de importação, exportação, o turismo, né? Brasília tem uma pujança enorme para o turismo. Nós temos aqui, nós somos a terceira rota, ou quarta rota do turismo e a gente não explora isso. Para você ter uma ideia, Portugal, que é um país bem menor do que o Brasil, né, tem 4 vezes maior número de turistas do que o Brasil tem. Então, não só Brasília, mas o Brasil também precisa pensar no turismo. Nós não temos terremoto, nós não temos guerra, nós temos praia, nós temos turismo rural e vários outros questões de turismo. Então, o Brasil e Brasília, principalmente, tem que pensar muito nessa questão de turismo e de eventos. Presidente, e existe também uma preocupação dos empresários como um todo, no caso da FEComércio, de prestar um serviço social que atenda também o Distrito Federal nas suas regiões administrativas, como são conhecidas. Tem um projeto que é o FEComércio Mais Perto de Todos, que vocês estão retomando, inclusive, e que amanhã tem uma ação programada, não é isso? O FEComércio Mais Perto de Todos, amanhã tem uma ação programada, no Riacho Fundo 1, de 9 às 16 horas. Nós levamos todos os nossos serviços do SESC, do SENAC, do Instituto FEComércio para toda a população. Os serviços são gratuitos. Nós temos o SESC, que é na área social, e o SESC hoje é mais. Nós mudamos o nome, inclusive, do FEComércio Mais Perto de Todos, porque o nosso dilema hoje é mais. Porque antigamente o SESC, por exemplo, era só esporte e cultura. Uhum. Hoje o SESC tem saúde, o SESC tem lazer, tem academias. Então, e o SENAC, que é a nossa parte de aprendizagem, no passado nós éramos apenas aprendizagem comercial. Hoje nós temos uma das 5 melhores faculdades da América Latina aqui em Brasília, a Faculdade de Tecnologia e Inovação na 913 Sul, e tem pós-graduação. E deixar muito claro que todos esses serviços que nós estamos levando são gratuitos. Não existe número de atendimentos. Nós vamos atender no horário de 9 às 16 horas a todas as pessoas que forem possíveis serem atendidas. Tudo gratuito. E não existe nenhum centavo de dinheiro público dentro desse Sistema S. Tá? O Sistema S ele é bancado 100% pelo empresário e nós levamos esse serviço para a população, para os comerciários e para os empresários para mostrar onde o dinheiro está sendo investido. E essa é uma ação muito importante. Em 12 ações que nós fizemos até agora, nós atendemos mais de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas não significa que tenha sido 40 mil atendimentos. Isso pode ser multiplicado por 10, que pode ter sido aí gerado 400 mil atendimentos. Então é muito importante. O Sistema S tem esse dever. O Sistema S está em mais de 2 mil municípios brasileiros e ele vai aonde o serviço público, onde o governo municipal, estadual e muitas vezes federal não consegue ir. Então o Sistema S tem uma relevância muito grande para a população do Distrito Federal e nós vamos continuar. São 6 ações esse ano já programadas
porque nós tiramos o período de chuva e tiramos o período de festa junina, que é junho e julho. Então serão 6 ações que já estão programadas, começando amanhã, e faremos isso com muito amor e com muito carinho para toda a população do DF. 8 horas e 57 minutos agora, você está sintonizado na 97,5 FM, Nova Brasil. Nós estamos com o nosso tempo estourando aqui com o presidente do Sistema Fecomércio DF, o Zé Aparecido. Dá tempo de fazer uma última pergunta, presidente. Nós estamos no mês do Dia da Mulher. Infelizmente, a gente está tendo casos recorrentes de feminicídio aqui em Brasília, inclusive no Riacho Fundo, onde os senhores estarão amanhã com essa ação. A gente teve o feminicídio ontem, tentativa de feminicídio também. O governo está se movimentando com as suas ações governamentais, mas essa é uma bandeira que precisa ser de todos nós, inclusive do setor produtivo, de combater o feminicídio aqui em Brasília, né, Zé Aparecido? Tem que ser uma ação governamental e toda a população tem que se engajar nisso. A maior covardia que existe é o feminicídio. Nós temos que fazer não o Dia Internacional da Mulher, mas que o mês de março seja o mês da mulher e que nós possamos combater o que vem acontecendo. Ontem foram 2 feminicídios, foi um dia muito triste, mas nós temos que fazer ações, a população tem que ajudar, e eu sempre digo o seguinte: a mulher não tem que dar a segunda chance para quem bate nela. Então, se ela é agredida e aí ela consegue a medida protetiva, e nós temos estudos que falam que é na segunda chance onde o feminicídio acontece. Então, a mulher, quando ela é maltratada e ela consegue as medidas protetivas, ela não pode desistir e dar uma segunda chance, porque a segunda chance geralmente é a última chance da mulher. Então é uma covardia e nós todos lutamos para que isso acabe, principalmente aqui dentro do DF, mas não é só aqui, é no Brasil todo. Infelizmente, eu inclusive hoje vou pedir para que a gente faça uma ação mais forte nas nossas redes sociais do Sistema Fecomércio DF para combater essas ações de covardia contra a mulher. Perfeito. Tá aí, esse foi José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio DF, gentilmente aceitou o nosso convite. Presidente, obrigada. Continua com a gente aqui até o finalzinho, mas desde já obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui sempre falando do Sistema Fecomércio, sempre falando do setor empresarial, que é quem gera emprego e renda, né? Nós temos dentro da nossa base do Sistema Fecomércio 28 sindicatos, que representa aproximadamente 50% do PIB do Distrito Federal, e é para esses empresários que eu trabalho e é para a população do DF, e o nosso papel é sempre estar levando o melhor que nós temos para toda a população do DF. Tá aí. Agora são 8 horas e 59 minutos, hora de sextar na Nova Brasil FM.